Eu dei $600 por semana para meus pais durante um ano, mas eles não me convidaram para as férias em família. Nós não queríamos você aqui, disse meu pai. 24 horas depois, meu telefone explodiu com chamadas perdidas. Eu deveria ter previsto isso. Os sinais sempre estiveram lá. Como eles falavam da minha irmã como se ela fosse um presente de Deus para a humanidade enquanto eu estava bem ali, como eles sempre encontravam uma maneira de elogiá-la mesmo quando ela não fazia nada. Mas isso foi um novo nível de desrespeito. Eu dei $600 por semana para meus pais durante um ano. Não foi fácil para mim. Eu não era um grande apostador com renda disponível. Eu trabalhei duro por cada dólar e estiquei meu orçamento para garantir que eles não tivessem que lutar. Quando meu pai foi demitido, eles agiram como se fosse o fim do mundo. Minha mãe me ligou em lágrimas e disse que não sabiam como iriam conseguir. Eles tinham contas, comida, a hipoteca. Eu não podia deixá-los afundar, então eu intervim. No começo, parecia bom ajudar, como se eu estivesse fazendo algo que valia a pena. Mas quanto mais eu dava, mais eles pareciam esperar. Se eu mandasse $600, as coisas estão apertadas esta semana. Tem como mandar um pouco mais? Eles nunca diziam diretamente, mas a viagem de culpa estava sempre lá. Eu checava minha conta e sabia que não era inteligente, mas fazia mesmo assim porque eram meus pais. Porque eu achava que era isso que a família fazia. Enquanto isso, minha irmã Laura vivia confortavelmente em sua pequena bolha. Ela se casou com um cara com dinheiro, o que a tornou um sucesso aos olhos dos meus pais. Eles nunca reconheciam que ela nunca trabalhou um dia na vida, que o dinheiro do marido dela era a única razão pela qual ela tinha uma vida fácil. Eles falavam dela como se fosse um gênio financeiro. Ela fez escolhas inteligentes, Mike. Você deveria aprender com ela, escolhas inteligentes. A única escolha que ela fez foi encontrar um cara disposto a bancá-la, mas claro, vamos todos fingir que ela construiu sua vida com suas próprias mãos. Eu nunca disse nada. Qual era o ponto? Não importava o que eu fizesse, ela era a filha querida deles. Eu achava que, enquanto ela estivesse bem, eu poderia engolir meu orgulho. Então, a semana passada aconteceu. 3 dias antes, eu a convidei para um churrasco, nada louco, apenas alguns bifes, algumas bebidas, uma noite agradável. Por minha conta. Eles recusaram imediatamente. Minha mãe disse que não estavam se sentindo bem. Eu perguntei se precisavam de algo, e ela suspirou, estamos apenas tentando descansar. Não queremos que você fique doente, querido. Eu hesitei. Tem certeza? Posso levar alguma comida para vocês? Não venha. Mas se você puder talvez nos ajudar com alguns remédios, as coisas estão um pouco apertadas esta semana. Eu nem pensei 2 vezes. Mandei $200 na hora. Obrigada, querido. Vamos te pagar assim que pudermos. Isso foi há 3 dias. No dia seguinte, recebi uma ligação do meu vizinho, Sr. Jenkins. Ele é um cara mais velho que sempre foi gentil. Conversamos de vez em quando, geralmente sobre amenidades, mas dessa vez ele mencionou algo que me deixou enjoado. Eu só queria te avisar que dei uma olhada na casa dos seus pais e alimentei os peixes deles enquanto estavam fora. Eu franzi a testa. Fora? Para onde? Ah, a viagem deles. Eles devem voltar logo. Eles saíram há 6 dias. 6 dias. Eu não consegui falar por um segundo. Minha mente estava acelerada. Com quem eles estão? Ah, sua irmã e o marido dela. Parecia um passeio de família agradável. Eu não lembro como terminei a ligação. Eu só fiquei ali, olhando para a parede, tentando processar tudo. Meus pais, as mesmas pessoas que me disseram que estavam lutando, que me ligavam toda semana pedindo mais dinheiro, tinham ido de férias com a Laura e nem me contaram. Não só isso, mas 3 dias atrás, quando já estavam de férias, eles mentiram na minha cara. Eles disseram que estavam doentes. Eles recusaram me ver e me pediram dinheiro. Eu fiquei ali me sentindo o maior idiota do mundo. Naquela noite, fiquei acordado, olhando para o teto,
Pensando em todas as vezes que eles me pediram ajuda, em todas as vezes que fiquei estressado com minhas próprias contas porque queria garantir que eles estivessem bem, em todas as vezes que eles me fizeram sentir que eu tinha que sustentá-los enquanto colocavam a Laura em um pedestal. No dia seguinte, eles voltaram para casa, e eu decidi confrontá-los. Eu não fui até a casa deles imediatamente. Eu precisava de tempo para me acalmar. Se eu tivesse aparecido no segundo em que descobri, poderia ter dito algo que não poderia retirar. Mas depois de uma noite sem dormir, eu sabia que não podia deixar para lá. Então, dirigi até lá na noite seguinte. O carro dela estava na garagem, ainda coberto de poeira da viagem de volta. A luz da varanda estava acesa. Eu bati na porta, e depois de alguns segundos, minha mãe atendeu. O rosto dela se iluminou como se nada tivesse acontecido. Oh, Mike, que surpresa agradável! Estávamos prestes a jantar. Eu entrei. A casa estava impecável, como se eles tivessem feito uma faxina completa antes de sair. Havia flores frescas na mesa, uma mala pela metade estava ao lado da escada. Era como entrar em uma cena de férias de uma família perfeita. Eu respirei fundo. Então, como foi a viagem? Assim que as palavras saíram da minha boca, eu vi o brilho de culpa nos olhos dela. Ela forçou um sorriso. Que viagem! Eu soltei uma risada curta. Aquela que vocês fizeram com a Laura e o marido dela. Aquela sobre a qual vocês mentiram. A expressão dela mudou instantaneamente. Ela olhou para a cozinha como se esperasse que meu pai interviesse, mas ele não fez isso. Eu esperei. Eu queria dar a ela uma chance de explicar, de admitir, de dizer algo que fizesse sentido. Em vez disso, ela cruzou os braços. Eu não entendo por que você está chateado. Não precisamos te contar tudo o que fazemos. Eu olhei para ela. Você está falando sério? Eu tenho mandado dinheiro para vocês toda semana. Eu paguei por essa viagem sem nem saber. E 3 dias atrás, você disse que estava doente. Você me pediu dinheiro para remédios enquanto provavelmente estava sentada em uma praia. Agora meu pai finalmente decidiu se envolver. Ele entrou no corredor com os braços cruzados. Cuidado com o Tom. Eu soltei um suspiro. Sabe de uma coisa? Não, eu não vou cuidar do Tom. Eu me esforço para ajudar vocês, e vocês mentiram para mim. Minha mãe suspirou dramaticamente, como se eu fosse o exagerado. Estávamos apenas tentando ter uma viagem agradável, Mike. Por que você tem que fazer tudo girar em torno de dinheiro? Foi isso. Foi o meu limite. Espero que tenham aproveitado, eu disse, porque acabou. Eu peguei meu telefone, abri meu aplicativo do banco e cancelei as transferências automáticas na frente deles. O rosto da minha mãe empalideceu, e a mandíbula do meu pai ficou tensa. Pela primeira vez, eles realmente pareciam preocupados. Mike, não seja assim, minha mãe começou. Você sabe que as coisas estão difíceis para nós. Eu ri. Não estavam tão difíceis a ponto de impedir vocês de irem de férias. Eu me virei para a porta, mas antes que eu pudesse sair, meu pai disse algo que me fez parar. Você só está com ciúmes porque não te convidamos. Eu me virei. Como é? Ele deu de ombros, completamente indiferente. É isso que realmente está te incomodando, não é? Você está fazendo birra porque não te convidamos. Eu senti minhas mãos tremerem, não de tristeza, mas de raiva pura e intensa. Essa é a diferença entre mim e a Laura, eu disse. Ela não te daria um centavo, e vocês ainda a tratam como se ela fosse perfeita. Eu passei um ano garantindo que vocês estivessem bem, e vocês nem me respeitam o suficiente para serem honestos. Eu não dei a ela a chance de responder. Eu saí, entrei no meu carro e fui embora. Quando cheguei em casa, meu telefone estava explodindo com chamadas perdidas da minha mãe, do meu pai, até da Laura. Eu ignorei todas elas. E quando entrei, a Ana estava sentada no sofá, esperando por mim. Ela olhou para mim e soube. Eu me sentei ao lado dela, soltei um suspiro forte e disse em voz alta, acabou. Não vou mais dar dinheiro para eles.
Ana não disse nada a princípio. Ela apenas assentiu como se estivesse esperando que eu finalmente dissesse isso. E para ser honesto, acho que eu também estava esperando. Por meses, eu me senti preso por alguma obrigação não dita, como se eu tivesse que cuidar deles porque, se eu não fizesse isso, quem faria? Mas era isso, eu já sabia a resposta. Laura poderia ter feito isso. Ela e o marido tinham dinheiro suficiente para fazer 100 viagens, mas de alguma forma eu era o único que tirava do meu salário toda semana para garantir que nossos pais estivessem confortáveis. E para quê? Para ser tratado como um plano B enquanto ela recebia o tratamento de estrela? Não mais. Ana se recostou no sofá e cruzou os braços. Então, e agora? Você acha que eles vão simplesmente aceitar a perda? Eu passei a mão no rosto. Eles vão tentar me culpar, talvez mandar a Laura para me convencer. Mas eu não me importo. Acabou. E eu estava falando sério. Ou pelo menos, eu achava que estava. Na manhã seguinte, meu telefone estava tocando sem parar, chamadas perdidas, mensagens de voz, mensagens de texto. Era implacável. Eu ignorei todas elas. Então, por volta do meio-dia, uma batida alta ecoou pelo apartamento. Ana me lançou um olhar. Me diz que você não a convidou. Eu balancei a cabeça e me levantei. Mas antes que eu chegasse à porta, ouvi a voz dela. Mike, eu sei que você está em casa. Abra a porta. Eu abri a porta, e lá estava ela, Laura, parada ali com uma roupa de grife, óculos de sol na cabeça, como se tivesse acabado de sair de um brunch. E bem atrás dela estavam nossos pais. Eu dei um passo à frente apenas o suficiente para impedi-los de entrar. O que você quer, Laura? Ela bufou. Você está realmente caçando a mamãe e o papai nas férias? Eu soltei uma risada seca. Não, eu estou cortando o dinheiro deles porque eles mentiram para mim por meses, me usando como um caixa eletrônico enquanto te tratavam como uma realeza. Mas você já sabia disso, não é? Ela revirou os olhos. Ah, por favor. Você age como se eles tivessem te forçado a mandar dinheiro. Eu cerrei a mandíbula. Eles não me forçaram, Laura, mas eles com certeza me manipularam. As histórias falsas de sofrimento, as viagens de culpa, as ligações de não sabemos como vamos conseguir, tudo isso enquanto eles estavam guardando dinheiro para férias com você. Minha mãe finalmente falou. Isso não é justo, Mike. Nós lutamos. Eu levantei uma sobrancelha. Lutando tanto que vocês precisaram de dinheiro extra para remédios enquanto tomavam coquetéis na praia. Isso a calou rapidamente. Laura suspirou dramaticamente. Olha, não é nada demais. Basta ligar as transferências de novo e deixar tudo isso para trás. Eu quase ri na cara dela. Você acha que eu vou simplesmente aceitar e continuar pagando? Não, você paga por eles. Meu pai, que estava em silêncio o tempo todo, de repente deu um passo à frente. Nós não queremos o seu dinheiro. Eu cruzei os braços. Ótimo, por que vocês não vão receber? Laura soltou uma risada amarga. Uau, então você vai simplesmente abandoná-los agora. Ana, que estava ouvindo do sofá, se levantou e foi até nós. Abandoná-los? Você quer dizer como eles fizeram com ele, mentiram para ele, usaram ele? Laura se virou para Ana como se tivesse acabado de notá-la. Ah, ótimo. Sua opinião. E foi aí que a Ana agarrou o cabelo da Laura. Aconteceu tão rápido que nenhum de nós teve tempo de reagir. Em um segundo, Laura estava ali parecendo arrogante, e no seguinte, Ana estava com um punhado do cabelo perfeitamente arrumado da Laura. Ouça-me com muita atenção, disse Ana, sua voz assustadoramente calma. Você e seus pais nunca mais vão voltar aqui. O Mike acabou com vocês, e eu também. Agora, dê meia volta, entre no seu carro caro e vá embora. Laura gritou, batendo na mão da Ana até que ela finalmente soltasse. Ela cambaleou para trás, parecendo completamente ultrajada. Você é louca, ela gritou. Ana sorriu. Me testa.
Pela primeira vez, Laura realmente parecia nervosa. Ela se virou para nossos pais, esperando que eles a apoiassem, mas eles apenas ficaram ali, em silêncio. Acho que eles finalmente perceberam que tinham perdido. Laura bufou, ajeitou a roupa e me lançou um último olhar. Você vai se arrepender disso. Eu apenas sorri. Duvido. E com isso, ela saiu furiosa, nossos pais a seguindo como cachorrinhos perdidos. Assim que eles foram embora, eu me virei para Ana. Ela deu de ombros. Ela mereceu. Eu ri pela primeira vez em dias. Me lembre de nunca te irritar. Foi a última vez que mandei um centavo para meus pais. Se Laura era tão perfeita, ela que cuidasse deles. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar. Eu pensei em ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Eu atendi. Assim que eu disse alô, minha mãe começou. Mike, eu não acredito no que aconteceu ontem. Aquela namorada sua colocou as mãos na sua irmã. Quem ela pensa que é? Eu me recostei na cadeira. Você quer dizer quando a Laura apareceu na minha porta, me insultou, e a Ana disse para ela ir embora. Meu pai interrompeu. Ela puxou o cabelo da Laura. Isso é agressão. Você precisa controlar sua esposa. Eu bufei. Você precisa controlar sua filha. Ana apenas devolveu a energia que a Laura trouxe para minha porta. Mike, nós te criamos para ser melhor do que isso, minha mãe choramingou. Nós, seus pais. Vocês também me criaram para ser o banco pessoal de vocês. Então me perdoe se eu acabei com as lições de vida de vocês. Você está sendo desrespeitoso, minha mãe choramingou. Nós, seus pais. Eu já superei isso, e eu sou um adulto que não te convidou para minha casa ontem. Vocês apareceram sem avisar, foram colocados no lugar deles, e agora estão bravos com isso. Você precisa colocar essa mulher no lugar dela, Mike, meu pai retrucou. Foi isso. Eu soltei uma risada. Não, o que eu preciso fazer é desligar. Michael, nem pense em clique. Eu joguei o telefone na mesa e esfreguei as têmporas. Ana entrou da cozinha, segurando uma xícara de café. Tão ruim assim, hein? Eu olhei para ela e sorri. Aparentemente, eu deveria te controlar. Ela bufou. Você nem consegue controlar sua própria filha. Boa sorte com isso. Eu pensei que era o fim disso, mas 3 horas depois, houve outra batida na porta, uma batida alta e agressiva. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir. Laura estava ali, braços cruzados, parecendo furiosa. Mas ela não estava sozinha. O marido dela, Dan, estava bem atrás dela, e ele não parecia bravo, ele parecia perigoso. Eu mal tive tempo de dizer o que diabos você quer, antes que ele passasse por mim e marchasse direto para o meu apartamento. Você acha isso engraçado? Ele rosnou, apontando um dedo na direção da Ana. Deixar sua namoradinha colocar as mãos na minha esposa? Ana se levantou, sem se impressionar. Sua esposa abriu a boca na nossa casa. Dan deu um passo em direção a ela. Talvez ela precise aprender um pouco de respeito. Antes que eu percebesse o que estava fazendo, meu punho voou. Eu o acertei bem no queixo, e ele cambaleou para trás em choque. Mas eu não tinha terminado. Toda a frustração, toda a raiva que tinha se acumulado ao longo do último ano, eu deixei sair, soco após soco. Eu não parei quando dei um passo para trás. Dan estava no chão, gemendo, o rosto uma bagunça de hematomas e inchaços. Laura gritou e caiu ao lado dele. Você é louco? Eu balancei minha mão e olhei para ela. Você veio aqui procurando briga. Você encontrou uma. Dan tossiu, limpou um pouco de sangue do lábio e olhou para mim. Você não precisava tentar tanto, cara. Eu me abaixei. Você ameaçou minha namorada na minha própria casa. Se você pisar aqui de novo, vai ser pior. Laura ajudou a se levantar e me lançou um olhar furioso. Você acabou de começar uma guerra, Mike. Eu sorri. Não, você começou.
Dan, ainda atordoado, murmurou, eu sinto muito, cara. Eu não deveria ter. Tarde demais, eu o cortei. Saiam. Eles foram embora sem dizer mais nada. Ana se aproximou, olhou para meus dedos e depois para a porta. Bem, ela disse, tomando um gole de café, isso escalou. Eu balancei a cabeça e ri. Nem me fala. Pela primeira vez na vida, eu me senti livre, sem culpa, sem obrigações, sem precisar mais desempenhar o papel do filho inferior que tinha que provar seu valor com dinheiro. Eu estava acabado. Depois que Laura e Dan foram embora, eu não ouvi mais nada deles, sem ligações, sem mensagens, apenas silêncio. E eu estava bem com isso. Ana e eu continuamos como se nada tivesse acontecido. Então, 3 dias depois, meu vizinho, Sr. Jenkins, me parou enquanto eu caminhava até meu carro. Rapaz, você realmente fez uma bagunça. Eu franzi a testa. O que você quer dizer? Ele sorriu. Seus pais e sua irmã tiveram um pequeno, vamos chamar de desentendimento. E quando digo pequeno, quero dizer que a rua inteira ouviu. Isso chamou minha atenção. Ontem à noite, eu estava do lado de fora regando minhas plantas quando começou. Sua irmã dirigiu, bateu a porta do carro com tanta força que pensei que as janelas fossem quebrar, e começou a gritar antes mesmo de chegar à varanda. Eu levantei uma sobrancelha. Sobre o que eles estavam discutindo? Bem, Sr. Jenkins disse, inclinando-se como se estivesse prestes a me contar o furo de reportagem do ano, eu não queria bisbilhotar, mas eles estavam gritando tão alto que ouvi cada palavra. Então, é claro, fui até lá e fiquei embaixo da janela deles. Eu ri. Claro. Então, sobre o que era? Sua irmã estava furiosa com eles, algo sobre como eles deveriam ter te tratado melhor e como, se eles não fossem tão gananciosos, você não teria surtado. Ela continuou gritando que era culpa deles você ter cortado dinheiro e agora ela teria que lidar com eles. Eu pisquei. Espera, lidar com eles? Sr. Jenkins sorriu. Isso mesmo, essa é a melhor parte. Seus pais disseram a ela que ela teria que começar a ajudá-los agora que você não daria mais um centavo, então era a vez dela de se levantar. Eu explodi em risadas. Melhora, ele disse. Ela perdeu a cabeça, começou a gritar sobre como ela não era o banco deles e como eles deveriam ter economizado dinheiro em vez de gastar em férias. Chamou-os de sanguessugas. Ah, e minha parte favorita, ela realmente disse. Por que vocês não ligam para o Mike e pedem desculpas para que ele volte a mandar dinheiro? Eu limpei uma lágrima do meu olho. E o que ela disse? Seu pai disse, não queremos mais o dinheiro dele, e sua mãe, sua mãe, ela começou a chorar sobre como você a decepcionou e que a família deveria ajudar uns aos outros. Mas sua irmã não caiu nessa. Ela disse a eles, e eu cito, vocês não se importam com a família. Vocês se importam com quem podem arrancar dinheiro. Então ela saiu furiosa. Eu balancei a cabeça, incrédulo. Então eles perderam os 2 filhos em uma semana. Parece que sim. Sr. Jenkins disse, e agora eles estão sozinhos, sem filho dourado, sem cheque confiável, apenas os 2 sentados naquela casa sem ninguém para se sentir culpado por ajudá-los. Eu soltei um suspiro longo e deixei tudo assentar. Por anos, eles fizeram favoritismo. Eles me deram como garantido, me usaram, me dispensaram, e no final, tudo o que precisou foi um momento de clareza para que tudo desmoronasse. E a melhor parte? Eu não me sentia mal por isso. Nem um pouco. Eu olhei para o Sr. Jenkins e sorri. Bem, acho que você finalmente conseguiu o que queria. Como assim? Ele perguntou. Eu me virei para o meu carro e abri a porta. Eles queriam que a Laura fosse a filha dourada. Agora eles podem ficar com ela. E com isso, fui embora sem um pingo de arrependimento. Atualização, eu pensei que fosse o fim disso. Eu realmente pensei. Meus pais estavam por conta própria, Laura estava brava, e eu finalmente estava livre. A vida estava tranquila. Então, cerca de uma semana depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido.
Mike, é o papai. Me liga de volta. É importante. Asterisco asterisco. Eu olhei para a mensagem por um segundo, debatendo se deveria ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Eu liguei. Ele atendeu imediatamente. Mike, escuta. Eu não quero brigar, mas precisamos conversar. Se isso for sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, ele me cortou. É sobre sua irmã. Isso chamou minha atenção. O que tem ela? Ele hesitou. Ela está se divorciando. Eu quase derrubei meu telefone. Espera, o quê? O Dan a expulsou. Ele disse que não ia mais sustentá-la, e agora ela está de volta aqui com a gente. Ela não tem para onde ir. Eu segurei uma risada. Você quer dizer que a mulher que me disse para simplesmente ligar as transferências de volta agora está quebrada e de volta à casa de vocês? Meu pai suspirou profundamente. Mike, por favor. Isso não é engraçado. Eu me recostei no sofá. É meio engraçado. Houve um longo silêncio. Ela quer falar com você, ele finalmente disse. Eu sorri. Não é problema meu. E eu desliguei. Acho que a Laura finalmente aprendeu como é estar do outro lado.